Olá, meus irmãos, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui iniciando mais um Evangelho diário e como é bom podermos partilhar deste momento. Eu desejo a cada um que aqui se faz presente um bom dia, um dia de muita paz, um dia de muita serenidade, um dia de muita paciência em nosso coração. Meus amados irmãos, a paciência, ela é uma grande virtude. Só que já perceberam como às vezes temos mais facilidade de viver a paciência com quem está fora do nosso núcleo familiar, com quem está fora da nossa casa, do que viver a paciência dentro do lar. Às vezes nós temos calma, serenidade fora de casa, mas com quem divide o lar conosco, temos impaciência. Perdemos a cabeça fácil, ficamos irritados com muita facilidade, não temos tanta calma assim. Então, que hoje possamos viver um pouco mais da paciência, principalmente dentro de casa, principalmente com a nossa família. Que possamos começar dentro do nosso lar aquilo que desejamos expandir para o mundo. Que possamos começar ali com aquelas almas que estão reencarnadas conosco, viver essas virtudes com elas, para depois a gente expandir para quem está de fora. Então hoje, meus irmãos, vamos começar a nossa terça-feira inspirados a realmente ter um pouco mais de paciência. Eu digo, meus irmãos, que acontecem tantas coisas ao longo do nosso dia, tantos imprevistos. Às vezes planejamos o dia inteiro nosso. E aí um dos compromissos desalinha, uma coisa não sai como a gente desejava, surge uma coisa nova para a gente resolver ao longo do dia, e isso acaba nos desestabilizando. E quantas vezes nos entregamos à irritação, à impaciência nesses momentos? Por isso, hoje, o nosso convite para a gente começar aqui o nosso evangelho também, o nosso convite para a gente começar a terça-feira, é que possamos ter mais paciência diante do inesperado, diante dos imprevistos, ter um pouco mais de calma. Eu sempre penso que Deus ele envia para a gente ao longo do dia tudo aquilo que vamos dar conta de resolver. Então, se o imprevisto chegou, não nos entreguemos à irritação, à raiva, à revolta, mas nos entreguemos à paciência de compreender que se esse imprevisto chegou, se essa dificuldade apareceu justamente no dia de hoje, é porque temos recursos para enfrentar, para resolver. A verdade é que a gente acorda todos os dias com tudo planejado, muitos de nós. Mas no fundo não sabemos como será cada dia, pois está nas mãos de Deus. Por isso, não importa o que aconteça, vamos, meus irmãos, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, um pouco mais de serenidade. Com paciência, nós vencemos tudo, com paciência a gente caminha na estrada da vida. E bom, meus amados irmãos, é com essas palavras que eu convido a todos para a gente começar aqui o nosso momento do Evangelho diário. É com muito carinho que nos reunimos aqui como uma grande família para iniciarmos este momento. Lembrando, meus irmãos, que estamos agora em uma etapa, nesses dias, de unir o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra 50 anos depois. Meus irmãos, quem estiver com a sua obra aí, eu até convido para pegarem ela, estarem aí acompanhando junto conosco.
Hoje estamos no capítulo 4. Hoje, na verdade, a gente vai visitar o finalzinho do capítulo 4. Então, amanhã, na quarta-feira, a gente já começa a mergulhar mais profundamente no capítulo 5. Mas agora, no finalzinho aqui do capítulo 4, nós iremos ter um momento muito importante da história. Momento em que Célia e Túlia irão até as catacumbas se reunir com mais centenas de cristãos. Vamos só nos lembrar que ontem Túlia, ela foi convidar Alba para ir até as catacumbas com o propósito de orar para a casa dela tranquilizar um pouco, o ambiente familiar, a relação com o Elvídio, teu marido. Só que Alba não estava sentindo-se bem. E justamente por isso, Alba pede que a filha Célia vá no lugar dela, ore por ela e ali se reúna com os cristãos. E Alba, ela vai pedir isso porque ela sabe que Célia, ela já está iniciando ali dentro dos conhecimentos do cristianismo. Que Célia, ela já se afeiçoava com essas ideias. Então ela se sente confortável para pedir para a filha ir com Túlia reunir-se com os cristãos nas catacumbas. E é interessante que em todo o caminho que elas vão fazer até chegar no local das catacumbas, é um caminho que todo mundo vai meio desconfiado, em silêncio, já está no cair da noite para não levantar suspeitas de quem está indo. Então, assim, eles vão pegando caminhos bem sinuosos, todo mundo ali meio no caminho vão se encontrando com outras pessoas fazendo o mesmo percurso, mas todo mundo em silêncio, mais sério, mais fechado, justamente por causa do medo que eles carregavam de ter, digamos assim, um lobo em pele de ovelha naquele momento. Ou seja, alguém que perseguia os cristãos fingindo-se ser cristão, justamente para denunciar os que estariam ali. Então, olha só a cena que nós temos. Pessoas que desejam muito ouvir as pregações que falam os ensinos de Jesus, mas sem condição de fazer isso de forma feliz, de forma tranquila, porque é tudo muito temeroso, eles todos muito desconfiados. Mas o desejo era tão grande que eles se arriscavam realmente para viver essa fé com Jesus em seu coração. E aí nós vemos Célia e Túlia seguindo rumo às catacumbas. Quando elas adentram, é possível notar centenas de pessoas também ali dentro. E a maioria delas meio que cobria-se com um véu, não deixava o rosto aparecer um pouco. Ou seja, dentro do próprio grupo ali, um não confiava no outro, novamente, porque não sabia se tinha alguém ali que iria fazer uma fofoca de quem estava frequentando as reuniões cristãs, ou se teria um lobo em pele de ovelha naquele momento. E ali nessa reunião temos, e é muita gente mesmo reunida, como Emmanuel coloca, são centenas de pessoas. E aí, quando todos já estão mais ou menos acomodados ali para ouvir as pregações daquele dia, nós temos um homem que irá se levantar, partilhar umas palavras iniciais, e a passagem que este homem ele vai partilhar naquela noite é justamente aquela em que Jesus nos ensinou um novo olhar sobre família. Então a passagem que ele vai partilhar para todos que estão ali meio apreensivos, mas com o coração aberto lá nas catacumbas, é justamente aquele momento, ele vai pregar essas palavras. É justamente aquele momento que Jesus está sentado com uma multidão
E alguém vem avisar o Cristo que é a mãe dele, e os irmãos estão lá fora chamando por ele. Só que Cristo, ao ouvir isso, ele olha para toda a multidão e diz assim: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe, meus irmãos, minha irmã e meus irmãos. Então Jesus vai apontar para toda a multidão e passar esse ensinamento, ampliando o nosso olhar sobre o conceito de família mesmo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós temos o capítulo inteiro que Allan Kardec dedica a falar sobre família. E é até interessante isso, meus irmãos, porque se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos que cada capítulo ele é destinado a nos esclarecer sobre um tema em específico. Então nós teremos um capítulo dedicado a nos falar sobre o amor aos inimigos, sobre o perdão. Nós teremos um capítulo dedicado à caridade, outro somente à fé. E dentre tantos esses capítulos que nós temos, são 28 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, ele é dedicado a nos falar sobre os laços de família. Sobre a família, a construção da família, trazendo até mesmo Allan Kardec essa passagem em que Jesus diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e nos explicando ela. Então eu estou esclarecendo isso porque a todos os irmãos que às vezes carregarem uma dúvida sobre família, estiverem angustiados, passando por algum momento difícil dentro do seio familiar, estiverem enfrentando alguma etapa de dúvidas que envolve o tema família, nós indicamos mesmo a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali o tema é apenas família. E são vários itens, cada um nos convidando a um olhar sobre o conceito do núcleo familiar. E hoje, até pegando esse capítulo como base, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos aqui para todos nós. Olha, meus irmãos, família, e aqui falando sobre a família dos laços de sangue, aqui estamos encarnados na vida física. Geralmente pode acontecer de termos atritos, dificuldade na relação com um ou outro familiar. Muitas vezes temos dificuldade em lidar, em conversar, em ter até uma afinidade com um familiar ou outro. E às vezes eu digo um familiar até muito próximo, como um irmão de sangue. Às vezes está enfrentando dificuldades com os filhos, ou até mesmo, eu digo, nessa relação de mãe com filho ou pai com filho. Então é muito comum, dentro do núcleo familiar, a gente às vezes não ter apenas afinidades, mas às vezes carregarmos certas antipatias. E isso traz pra gente muitas dúvidas, mas realmente muitas dúvidas. Por que será que reencarnamos com essa pessoa? Qual que é o propósito dessa alma ter sido a minha mãe ou ter sido meu pai? O que será que temos que cumprir com esse espírito que reencarnou e hoje é nosso irmão de laço de sangue, mas temos extrema dificuldade às vezes de ter uma sintonia com esse irmão. Então, às vezes a antipatia dentro do lar, as dificuldades, as intrigas entre os familiares começam a gerar certas dúvidas em nós. Qual que é o propósito dessa reencarnação, desse grupo que constitui hoje uma família aqui na Terra? E eu sempre convido a todos nós a pensarmos que se neste núcleo
nós reencarnamos é que um propósito tem. É porque algo nós temos que cumprir. E olha, meus irmãos, há poucos dias atrás, eu estava conversando com um amigo muito querido e este amigo me trouxe um ensinamento muito profundo, justamente sobre esse tema família aqui, que era o que estávamos partilhando. E aí este amigo disse assim: graças a Deus, eu renasci no meio familiar que eu vim. Graças a Deus, eu nasci justamente com o pai e com a mãe que eu precisava ter nessa existência. E esse amigo até pontuou que a relação com o pai e com a mãe muitas vezes é conflituosa. O pai tem um gênio um pouco forte, um pouco difícil de lidar, a mãe também é assim. E aí esse amigo disse: nossa, Ana, mas ainda bem, porque eu me sinto um espírito muito rebelde. E se eu não tivesse reencarnado com esse pai e com essa mãe, que iria me colocar, digamos assim, na linha para certas coisas, talvez eu tinha tomado outros rumos na minha vida. E aí esse amigo, ele faz uma reflexão muito sábia sobre família, que ele diz assim: o pai e a mãe que eu tive, que eu tenho nessa existência, foram as duas almas mais adequadas para me ajudar a corrigir muitas imperfeições que eu tinha. Só que quando muitas vezes somos mais novos, nós não temos essa visão tão clara, não é mesmo? Mas quando a gente vai caminhando na vida, olhando até mesmo mais para dentro do nosso coração, olhando as nossas imperfeições, os nossos defeitos morais que todos nós temos, começamos a refletir como que o pai que nós temos, a mãe, os irmãos ou o núcleo familiar que estamos inseridos, como que eles foram o mais adequado para nos conduzir certos ensinamentos que precisávamos para o nosso próprio espírito. E quando eu digo núcleo familiar, é importante a gente até deixar aqui esclarecido que hoje em dia, família, a gente sabe que existem várias constituições de família. Família não é só pai, mãe e o filho, irmãos. Não, existem várias constituições. Muitas vezes, se foi um avô e uma avó que nos criou, é a nossa família. Muitas vezes vai ser um tio, muitas vezes vai ser uma mãe solo. Então não importa a constituição de família que a gente esteja nesse momento, é a nossa família. E é o ambiente que Deus nos colocou, que Deus nos entregou para renascer, porque aquelas almas iriam nos ajudar a caminhar. Serão aquelas almas que vão nos ajudar a florescer potencialidades que nós já temos no espírito. Serão aquelas almas que vão nos conduzir a corrigendas que precisamos ter também, espiritualmente falando. E também, em muitos momentos, serão espíritos que precisamos aprender a perdoar, a ter uma nova conduta nessa existência, espíritos que precisamos aprender a amar, a confiar, a ter mais respeito. Talvez porque em outras existências agimos de formas totalmente inapropriadas com esses irmãos e hoje reencarnamos na mesma família com o intuito de criar laços de amor e desfazer os laços de ódio. Mas bom, meus irmãos, agora que a gente já esclareceu um pouquinho sobre a importância da família, o quanto temos que aprender com a nossa família, por mais que a gente tenha dificuldades em lidar com um e com o outro, por mais que a gente tenha atritos, por mais que não entendamos por que estamos nesse núcleo familiar, saibamos que um motivo tem. Talvez não seja tão claro para a gente a primeiro momento, mas um motivo tem. Algo temos que cumprir com essas almas que dividimos o lar. Algo temos que aprender, algo temos que ensinar também. E bom, agora que a gente já compreendeu um pouquinho sobre família, vamos retornar para a história, porque vai acontecer um momento muito especial.
Porque após este homem falar essas palavras de Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, falar um pouquinho de família, vai chegar o momento de todos ouvirem o grande pregador que eles estavam esperando, que iria pregar os ensinos mesmo de Jesus. Só que ele não estava lá. Ele não compareceu. E no momento que ele não compareceu, centenas de pessoas esperando por ele, nós temos uma alma que em meia multidão, uma pessoa vai se levantar, tomar coragem e ir pregar as palavras, para não deixar as pessoas ali sem receber uma palavra de consolo, de esperança e consolação. E aí, quando essa pessoa se levanta, é um homem, ele está com um pano cobrindo também a cabeça, todos estavam meio disfarçados ali. E ele vai lá na frente, e quando ele retira o pano, era Nestório. Nestório foi lá na frente para pregar as palavras de Jesus, do reino de Deus, para aquelas centenas de pessoas que estavam nas catacumbas. E amanhã nós entraremos no capítulo 5, saberemos o que ele irá pregar, e eu já adianto para todos nós que desse momento a gente vai ter duas vias. Uma de muita alegria, pois vai acontecer um reencontro nesse momento nas catacumbas, e a outra via é um momento triste, porque lembremos que eles estão sendo perseguidos. Todos que vão para as catacumbas orar eram perseguidos. Todos que se diziam cristãos eram perseguidos. Então, a partir desse momento da pregação de Nestório, que veremos amanhã, vamos ter essas duas vias. Um reencontro muito feliz, mas ao mesmo tempo um momento de muita dor para essas almas. Amanhã a gente dá continuidade, na quarta-feira. Eu já agradeço a todos que estiveram presentes aqui conosco neste momento, partilhando o pão do Evangelho. E é com muito carinho e com Jesus em nosso coração que encerramos aqui hoje o nosso Evangelho diário. Nos lembrando que essa mensagem que nós estamos aqui compartilhando é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Meus irmãos, uma boa terça-feira para todos nós, de muita paz dentro da nossa casa, de muita paz nas relações com a nossa família. Tenhamos um pouquinho mais de paciência com aqueles que dividem o lar conosco. Que assim seja.